Como já foi citado no começo do culto, nós vamos estar caminhando este mês no livro de Provérbios. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, no primeiro capítulo de Provérbios, para nós fazermos a leitura. Primeiro capítulo de Provérbios, o capítulo inteiro. Nós vamos fazer de uma forma responsiva, onde eu leio os versículos ímpares e os irmãos os pares, e assim sucessivamente até o fim do capítulo. Provérbios de número 1. Vamos fazer a leitura de uma forma responsiva. Diz assim a palavra de Deus. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar aos simples ciências e aos jovens conhecimento e bom senso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não os consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Traguemo-nos vivos como um abismo, e inteiros como se dessem a cova. Acharemos toda a sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho como eles, guarda das suas veredas os pés. Porque os seus pés sobem para o mal, e se apressam em amar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se enroscam com as grossas ali, e a sua própria vida estreita. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Grita na rua da sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas, e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, honestos, desejareis carne? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque amei, vós casastes, porque estendi a mão, e não ouvi e aprendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu liguei a vossa desventura, e vindo em vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurarão, porém não iam te achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os mestres são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de pensar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Antes de fazer algumas considerações iniciais, quero compartilhar com os irmãos. Quando pequeno eu ia muito ao circo. Hoje ainda existe circo, até há pouco tempo atrás
Tinha um circo aqui em Caieiras, eu não tive a oportunidade de ir. Cheguei a convidar a minha querida esposa, mas no fim não fomos. E agora não pode mais, mas antigamente era muito natural ter muitos animais no circo. E lembro quando eu era muito pequeno ainda, devia ter os meus 6, 7 anos, e chegou um circo em São José dos Campos, onde morava. E eu passei o mês inteiro clamando ao meu pai: pai, vamos ao circo. Semana que vem, até o dia que chegou o dia de eu ir ao circo. E fomos. Era um circo do Beto Carreiro, né? É claro que o Beto Carreiro tem lá em Santa Catarina, mas ele tinha, não sei se tem ainda, vários circos móveis, né? Que eles andavam pelas cidades. E fomos. E dentre todas as atrações, Globo da Morte, o palhaço, né? Que tem muita criança que tem medo do palhaço no circo. Eu mesmo não era muito fã, né? Aquelas piadas que a gente já está acostumado, meio bobinhas, né? Mas tinha um momento que entrava um domador do leão. E aquilo me assustava, eu ficava olhando assim: meu Deus, mas não tem nenhuma grade, e o leão está ali, e se ele vier para cima de mim, ele vai acabar comigo numa mordida só. E logo eu segurava o braço do meu pai. Meu pai falou assim: filho, fique tranquilo que o leão está domado. E estou aqui falando para vocês hoje, não aconteceu nada, nenhum leão me atacou. Depois eu fui saber que não era algo tão natural o leão ser domado, né? Fora as pancadas que ele levava desde muito pequeno, e esse é um dos motivos dos quais não se pode muitos animais hoje no circo, ele era dopado também, ele estava fora da consciência dele. E aí depois passou-se o tempo, eu me casei e tive a oportunidade de ir para a África e ver alguns animais, inclusive um deles o leão. E lá não tinha nada de dopado, ele estava simplesmente solto, pronto para devorar a qualquer um. E continuo aqui falando a vocês, então ele não me pegou. E isso me faz refletir uma coisa. O que me faz refletir? Me faz refletir que tem uma diferença entre eu e os seres humanos e um leão. A primeira diferença é que, é claro, que se tiver eu e ele aqui e eu estiver de mãos vazias, rapidinho eu vou ser comido por ele e morto. Mas se a gente for fazer uma estatística, é muito mais fácil um ser humano matar um leão do que um leão matar um ser humano. Por quê? Porque tem uma coisa chamada o que na gente? Inteligência, raciocínio, sabedoria. Algo que Deus colocou em nosso coração, algo que Deus deu a gente diferente de todas as obras da criação. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por que eu estou falando tudo isso antes de entrar nas considerações iniciais sobre o primeiro capítulo de Provérbios? Porque muitas vezes nós estamos sendo como leões, que temos força, às vezes passamos até medo, alguma coisa do tipo, mas não usamos de uma sabedoria vinda do alto. Às vezes, e é isso que a gente leu no começo do culto, a sabedoria para o mundo não é a sabedoria vinda de Deus. E facilmente um ser humano pode dominar um leão, talvez com uma arma, talvez com algum remédio e coisas desse tipo. Mas a verdadeira sabedoria é aquela sabedoria que vem do alto, aquela sabedoria que nos faz entender que somos diferentes das outras criaturas. E muito mais do que o intelecto que temos, e isso é graças a Deus, tem algo que nos transforma e transforma a mentalidade da qual nós vemos. Tem uma palavra muito famosa aí que estamos usando, a cosmovisão, né? O jeito que você vê o mundo. Vários livros que a gente pega hoje para ler, está escrito lá, cosmovisão. E a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo tem que ser através de uma lente. E essa lente tem que ser Cristo. Porque senão, nós não conseguiremos fazer aquilo que nos é proposto. Não conseguiremos viver para a glória de Deus. Logo, seremos facilmente tragados pelas coisas da vida. Mas com Cristo é diferente. Ali vem a verdadeira sabedoria. A sabedoria para prosseguir em meio às dificuldades da vida. Algumas considerações iniciais que eu quero fazer com os irmãos. A primeira é que o autor do livro de Provérbios é o rei Salomão, filho de Davi.
Existem várias evidências do qual ele e mais alguns outros sábios, mas a grande maioria dos provérbios foi dito por ele. E aí se a gente for depois olhar um pouquinho mais para frente, a gente vai entender que Salomão era sábio. E lá no capítulo 3 de 1 Reis, Deus diz a Salomão assim: peça o que você quiser e eu te darei. E aí Salomão faz assim o seguinte: ele podia pedir tudo o que ele queria. Podia pedir riqueza, podia pedir talvez, eu quero a mais mulher formosa do mundo. Só que ele disse a Deus: eu quero sabedoria. E nesse mesmo capítulo, continuando, depois se você tiver essa oportunidade de ler em casa, no capítulo 3 de 1 Reis, tem aquela história bem famosa em que duas mulheres estão brigando por um filho. Duas mulheres que levavam uma vida na prostituição, as duas eram teoricamente amigas, e um dos filhos é amacetado ali e morre. E uma diz que o filho é de uma, e a outra diz que o filho é de outra. Então o que vamos fazer? Vamos levar ao rei para que ele julgue. E aí chega lá, ele fala assim: não tem problema, vamos resolver esse problema. A gente corta no meio, cada uma foi com metade. E aí o filho é das duas, cada uma com uma metade. Uma disse assim: isso mesmo, faça isso com ele, porque eu não quero ficar sem nada. E a outra disse: não, por favor, não faça isso. Se for para cortar no meio, dê a ela o filho. Logo, o que nós entendemos e qual que é a percepção de Salomão é que a verdadeira mãe é aquela que diz para não matar o filho. Isso é uma das questões que a gente vê a sabedoria vinda de Salomão, ainda mais naquela época sem tecnologia que tem hoje, né? E ele escreveu, ele redigiu mais de 3.000 provérbios, porém só 800 foram considerados inspirados e estão em provérbios de Salomão. É interessante porque, se a gente for ver a característica da escrita do livro, é como se fosse um pai falando ao seu filho, ou Jesus, Deus falando através da Bíblia para a sua igreja, traduzindo, somos filhos de Deus também, Isso mostra que Provérbios é um livro cristocêntrico também. Como já disse no começo do culto, a personificação da sabedoria é Cristo. Ele é a sabedoria encarnada. Ele é o próprio Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Isso aconteceu à data da escrita. Salomão foi rei de Israel cerca de 1970 a 1931 a.C. E isso foi muito tempo, quase 1000 anos antes de Cristo. E a gente pode ver o quê? Que ali naqueles provérbios eram exortações sábias, mostrando que Cristo é a verdadeira sabedoria. Filipe, mas Cristo ainda não havia vindo. Concordo com você, mas ele já era plano de Deus desde antes da fundação do mundo, e a gente pode entender isso nos provérbios. Outras coisas, antes de nós entrarmos nos pontos dessa noite, eu quero te dizer e quero que você se atente. Provérbios ele tem vários paralelismos. O que isso significa? Significa que por vezes ele fala algo e repete esse algo de uma outra maneira, mas dizendo a mesma coisa. E outro tipo de paralelismo que ele usa é quando ele diz algo e diz algo em contraste àquilo, para que aquilo seja exaltado, aquela coisa boa seja exaltada. Então é interessante porque é algo que marca muito, fica muito simples de você entender. E se você não entendeu no primeiro jeito que falou, vai e fala de novo, e relembra, ou fala tudo, escolhe tudo e logo faz uma contradição dizendo o que não é para você fazer. Então, se você não entendeu o que é para fazer, ele vai dizer o que não é para fazer, logo você entenderá o que é para fazer. Isso é muito simples de entender, e é o jeito e a forma de linguagem que Provérbios, o rei Salomão usa para que a gente possa ser abençoado por Deus, através desses provérbios. E depois a gente sabe que ele foi redigido, por Ezequias, o livro de Salomão, o livro de Salomão, que é Provérbios. Isso são algumas das características para a gente poder entrar, propriamente dito, no que vamos aprender esta noite. O tema geral do livro é
A vida sábia governada pelo temor do Senhor e pelo objetivo de agradá-lo. A vida sábia é governada pelo temor do Senhor e tem o objetivo de agradá-lo. Qual é o objetivo então da nossa vida? É agradar a Deus. E se você puder entender comigo, o tema desta noite, propriamente dito, da nossa pregação, é: a verdadeira sabedoria é temer ao Senhor. Eu sempre olhava assim, né? Temer, ter medo, né? Sempre pensei, temer, ter medo. Mas essa noite a gente vai entender que ter medo não é aquilo que vai te levar para perto de Deus. O pastor Marco hoje pela manhã falou muito bem sobre as questões do que te levam para perto de Deus, o que te traz à casa de Deus, o que te faz servir a Deus, o que faz com que você ame a Deus de todo o seu coração. Não são coisas humanas, e sim o temor no Senhor e do Senhor e ao Senhor. Primeira coisa que eu quero tratar com os irmãos, do versículo 2 ao 6, é o propósito do livro. Então você vai perceber no versículo 2, né, o primeiro versículo é simples: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Mas depois no 2 diz assim: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Sabedoria é uma palavra que abrange o ensino, treinamento, disciplina e entendimento. Isso significa o quê? Sabedoria é uma palavra que abrange várias coisas. Então, para eu dizer que alguém é sábio, tem algumas características nessa questão. Então, a primeira coisa é o treinamento. Para você ficar bom em algo, você precisa fazer o quê? Treinar, praticar. Eu gosto muito de futebol, eu sempre cito, né? Ontem fui ao estádio do Morumbi e meu time não ganhou, mas fui lá. E aí não só eu, mas outros torcedores dizendo assim: esse cara ganha para fazer isso, ele treina todo dia e olha como ele faz. É um motivo de indignação, assim, ele não tem o direito de treinar todos os dias, ganhar para isso e ainda errar algo tão básico. Então a prática, o treinamento faz parte da sabedoria. Só que para ter um bom treinamento você precisa ter o quê? Disciplina, né? Quem aí já viu algumas redes sociais, no Facebook, no Instagram, aquelas pessoas que, né, fazem piada com dieta, aquelas pessoas que dizem assim: não, segunda-feira eu vou para academia. E vai na segunda-feira, acorda às 5h30 da manhã e faz lá o shake e tal, pum, vai para academia. Na terça, já acorda atrasado, vai sem shake mesmo, mas vai. Aí na quarta, choveu, tá frio. Aí já desliga o despertador, vira para o outro lado, só acorda para ir trabalhar. Na quinta-feira já nem coloca mais para despertar às 5h30 da manhã. Na sexta-feira, tá perto do final de semana, eu também mereço, eu vou comer agora doce, vou dar um pé na jaca na dieta. Sábado, nossa, mas sábado é complicado, né? Sábado vai ter visita em casa. Como eu vou estar com visita em casa, não vou comer um bolo com as minhas visitas, né? E domingo ninguém começa a dieta, né? Só na segunda. E aí volta a segunda e volta naquela questão o tempo inteiro. O que é o nome disso? Falta do quê? De disciplina. Para ser verdadeiramente sábio, eu estou usando exemplos e eu não estou falando de uma sabedoria de dieta, eu não estou falando de uma sabedoria de... Mas para a gente entender, a gente precisa treinar, e para ser treinado, a gente precisa ter disciplina e entendimento daquilo. Porque eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo assim: não, vou fazer acontecer aquilo outro, mas ela nem sabe o que ela está falando, né? Pensando comigo, né? Eu lembro quando eu fazia a faculdade de educação física ainda, eu estava fazendo estágio, e eu cheguei na academia para trabalhar, e aí tinha um professor que já era formado, e ele fazia os exercícios todos errados. Eu olhava e falava: não é possível, gente. E aí eu fui e conversei com outro rapaz, falei: você já percebeu que fulano e tal? Falei: então, ele tem um diploma, mas ele não entende nada. E muitas vezes a gente é assim. A gente não tem o treinamento correto,
não busca o treinamento correto, não é disciplinado para que esse treinamento aconteça e não busca o entendimento vindo da parte de Deus, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência. Então, inteligência e sabedoria acarretam outras coisas na sua vida. Ser sábio acarretam algumas coisas. E no versículo 3 a gente vai ver o bom proceder, compreensão e integridade, características daquilo que é interior. Então a compreensão, a integridade e o bom proceder é algo que vem de dentro para fora. Tem aquele ditado, né, que diz assim: filhinho de peixe, peixinho é. Isso é mentira, né? Na verdade, filho de peixe, peixinho é. Mas a gente sabe que, mesmo sendo um peixe, ele vai ter as características diferentes. Mesmo eu sendo filho do meu pai e muitas coisas sendo parecido com ele, eu tenho a minha personalidade, ele tem a personalidade dele. Eu tenho uma altura, meu pai tem outra altura. O timbre de voz é um pouco diferente. E assim por diante. Mas o que isso significa é que eu posso até parecer exteriormente, mas o bom proceder e a integridade vem de dentro do coração da pessoa. E nós precisamos entender que para obter o ensino e do bom proceder, a justiça, o juízo e equidade, equilíbrio na sua vida. O versículo 4 vai dizer sobre a prudência. O que é ser prudente? Essa palavra, a primeira coisa que me vem na cabeça é prudência no trânsito. Minha mãe, quando eu tirei a carteira de habilitação, eu peguei, cheguei em casa e falei assim: agora eu quero a chave do carro, que agora eu vou dirigir. E ela falou duas palavras para mim: seja prudente. Aquilo não simbolizou nada para mim, eu peguei a chave e fui embora. O que isso significa? Prudência é ser ensinável e ter paciência. Ser prudente é antever a uma situação. E realmente depois, agora vou fazer 28 anos, vou ter quase 10 anos de carteira de habilitação. Eu percebo que muitas vezes não sofri acidente porque eu antevi por calma, paciência, tranquilidade no trânsito. Agora minha mãe mudou o discurso, ela percebeu que a palavra prudência não fazia tanto sentido na época, e depois ela mudou o discurso, ela falou assim: dirija por você e pelos outros. Eu falei assim: mas aí fica difícil, né? Eu estou dentro de um carro, sou um só. Mas a gente tem que ser ensinável, temos que ser simples. A prudência, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Os jovens são muito citados em Provérbios, né? Como eu já disse, é um pai citando ao seu filho, ensinando ao seu filho as coisas da vida, né? E principalmente a verdadeira sabedoria. Quando a gente é jovem, a gente é descabeçado. Quando nós somos mais novos, nós temos arroubos da juventude, né? E a adolescência é uma fase complicada. Esses dias atrás eu tive a oportunidade de estar jantando com os meus pais, eu e minha esposa e meus pais, e naquele lugar que nós estávamos, estava cheio de adolescente. E era interessante, porque eu sempre estou com os adolescentes aqui da igreja, né? E pasmem vocês, mas eu sou o tiozão. Eu com 28 anos quase sou o tiozão, e eu sou o cara mais velho que não sabe de nada, não sabe nenhuma gíria, que não é descolado, né? E é assim, é natural, é natural. E aí eu virei para o pai e falei: nossa pai, a adolescência é aquela fase que a gente acha que sabe de tudo, mas não sabe de nada, né? Ele falou: é exatamente assim. Não que isso seja ruim, é um aprendizado, né? Isso faz parte da vida. E essa prudência tem que estar dentro do coração do jovem, né? Aos jovens, conhecimento e bom siso, ter juízo, ter predisposição a ouvir os outros, né? E no 5 ele vai responder isso: ouvir mais a Deus. Ele nos deu 2 ouvidos e uma boca. Quem fala demais engole o mosquito. Já ouviu essa frase? Já ouviu? Eu ouvia muito. Eu gosto de falar. E Deus tem falado muito ao meu coração, que muitas vezes é melhor ouvir para depois falar, ou às vezes zíper na boca. E eu fiz um trocadilho aqui, né, que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para realmente te lembrar que nós temos que ser tardios em falarmos demais, em coisas que não vão trazer
glória de Deus, que não vão trazer crescimento para as pessoas. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui algumas vezes que tem um senhor lá no seminário bíblico Água da Vida, onde eu fiz o seminário, que ele fez um voto com Deus, de só abrir a boca para edificação. Traduzindo, eu acho que num dia ele deve abrir a boca umas 10 vezes. Parece estranho, né? Eu não estou te propondo a fazer esse voto, mas estou querendo dizer que você tem que entender que você quer abrir a boca para abençoar e para ser bênção na vida das pessoas, né? Aí o versículo 5 vai dizer assim: ouça sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Talvez você já tenha você já é instruído, você já tem o conhecimento, mas você precisa fazer o quê? Crescer em habilidade, o treinamento que novamente volta lá no versículo 2 que nós conversamos. Como eu disse, o livro de Provérbios ele vai se completando, vai repetindo aquilo que nós, do que ele falou no começo, ele vem completando e repetindo novamente aquilo que a gente falou no começo. E o versículo 6, o sábio ouve e entende aquilo que está sendo dito. Olha o que fala no versículo 6: para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Algumas séries atrás, na verdade, uma série atrás, eu falei sobre o que? As parábolas de Jesus. Por que Jesus contava por meio de parábolas? Essa é fácil, eu expliquei já. Ele contava por meio de parábolas, primeiramente, para que ele não fosse entendido por aqueles que não seriam salvos, aqueles que não seriam escolhidos. O entendimento das parábolas era para aqueles que eram filhos de Deus. Tanto é que a gente vê que a explicação geralmente é para os discípulos. E por meio de parábolas, ele confundia a cabeça daqueles que não precisavam entender, porque não foram escolhidos, e dava clareza por meio de uma história contada, aquilo que eram os mistérios do reino. Traduzindo, ele contava aquilo que ele devia dizer, sem ofender a ninguém, sem dar o entendimento a quem não deveria dar, e dando entendimento a quem ele deveria dar entendimento. E aqui a gente vai entender que, para entender provérbios e parábolas, as palavras enigmas dos sábios. Então, como que a gente vai entender tudo isso? Como que nós vamos entender aquilo que está sendo dito? E aí entra no versículo chave dessa noite, preste muita atenção. Versículo 7. Leia comigo: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Mas a verdadeira sabedoria é temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? É ter medo do Senhor? Não. Vamos ver o que é temer ao Senhor? Temer a Deus é conhecê-lo, sua santidade e palavra, e resultam em humildade. Ser amável é ter o temor do Senhor, fonte da vida e satisfação. Temer a Deus é conhecê-lo. Como eu já disse aqui algumas vezes, tem um monte de gente aí se dizendo cristão, dizendo que ama a Deus e que está salvo, que entregou a vida para Jesus como Salvador, mas não quer conhecê-lo na intimidade. Aí eu pergunto, fala para mim todos os livros da Bíblia. A pessoa está 30 anos na igreja, então, 30 anos de igreja, pelo menos a musiquinha, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, né? 30 anos na igreja, não sabe os livros da Bíblia de cor. Mas beleza, vai. Sou ruim de decorar, também sou. Outra pergunta. Qual que é a divisão da Bíblia? Divisão da Bíblia? Novo e Velho Testamento. Sério? Qual é o resto da divisão da Bíblia? Aí vamos lá. Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores. Agora sim. Aí vamos para o Novo Testamento, né? Os evangelhos, é óbvio, a vida de Jesus, Atos, a igreja, depois as cartas paulinas, depois as cartas gerais e o quê? Apocalipse. Nossa, é tão simples, né? É fácil. E tantas outras coisas que poderíamos dizer aqui, coisas simples de escola bíblica dominical, que nós não sabemos e queremos dizer que somos sábios e que tememos a Deus. Só que isso que eu estou falando aqui não é para me trazer o quê? Orgulho. Isso tem que trazer mais humildade.
quanto mais perto da Bíblia, quanto mais no temor do Senhor, querendo conhecer quem Ele é, o que Ele pode fazer, eu tenho que falar assim, puxa, eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu quero te conhecer mais ainda. Uma coisa que eu ouvi uma vez de um pastor, eu não me lembro o nome dele, mas foi em alguma pregação. Ele disse assim: você tem um problema se você não tem buscado conhecer a Deus. Porque se você vai passar a eternidade com Ele e você não está se preocupando em conhecê-lo agora, vai ser uma eternidade muito chata para você. Só que se você continua dizendo que ama a Deus e quer conhecê-lo e conhece, nós precisamos conhecer a Deus na intimidade. Esse é o verdadeiro temor ao Senhor. Sermos íntimos de Deus. Só que aí, para essa mesma pessoa que eu fiz essas duas perguntas talvez básicas, eu perguntar a escalação do time, ela sabe. Perguntar o que está acontecendo na novela das 7, das 8, das 9, ela sabe. Agora, graças a Deus, ainda não está na época do Big Brother, né? Mas se perguntar da eliminação do Big Brother, também sabe. Se perguntar como foi o Jornal Nacional, ela sabe toda semana quanto que vai ser os graus, né? Não, amanhã vai chover, depois de amanhã não vai chover, e assim por diante. Ana Maria Braga é a primeira coisa do dia, né? Ai, se eu perco o Louro José, aí fica daquele jeito, né? Preciso pegar receita, e assim por diante, e assim por diante. Nós precisamos temer a Deus, querer conhecê-lo todos os dias, o tempo inteiro. Conhecer a Deus, como eu já sempre digo, através da Bíblia, oração, devocional, estar aqui no convívio da igreja, pregação, cultuando a Deus, um afiando o outro, um cuidando do outro, um sendo suporte do outro, para podermos crescermos em maturidade com Cristo. E aí, claro que eu separei um texto que é muito conhecido, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que praticam, o seu louvor permanece para sempre. Pega bem essa parte assim, ó, o princípio da sabedoria, revelam prudência, novamente a prudência aparecendo aqui, todos os que praticam. E se a gente voltar um pouquinho, a prudência, como eu disse, é você o quê? Ser simples e ensinável, antever aquilo, aprender algo que possa lá na frente você possa usar aquilo. Então nós precisamos ser ensináveis, estar prudentes, alertas às ciladas do diabo. Como? Com o temor do Senhor. Eu sempre digo que é muito bonito, é muito lindo a gente, e como eu usei alguns exemplos, a gente, decorar, é muito bom você decorar versículos, faça isso. Mas principalmente marque essas palavras de Deus no seu coração. Coração, pensamento. Pense nas coisas do alto, todos os dias do tempo inteiro. E aí, depois de falar da questão, que a gente conversou do temor do Senhor, ele falar um pouco sobre o propósito do livro de Provérbios. Agora ele vai fazer um convite a mim e a você. Sabe qual é o convite? O convite à sabedoria, do versículo 8 ao 19. No versículo 8, mais que uma regra, ouvir é aprendizado. Como eu disse, eu fui aprender a estudar verdadeiramente depois de muito mais velho. Eu tive muita dificuldade na escola. Primeiro porque eu gostava muito de futebol, então eu jogava bola mesmo. Segundo porque o jeito que eu aprendi a estudar, na verdade, era um decoreba. Sabe o que acontecia? Eu chegava 2 dias antes da prova, eu decorava tudo que o professor tinha dito, fazia a prova, ia mais ou menos para poder passar de ano, e depois, se você me perguntasse 2 dias depois, eu falava, não sei o que você está falando. Eu decorei, mas eu não aprendi. Olha a diferença. Então, mais do que uma regra, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Aqui ele usa a figura do pai e da mãe, dizendo assim: presta atenção no que os seus pais estão dizendo, ouve e aprende a instrução, coloque ela em prática.
Exercita o que eu estou te ensinando. E o cristianismo hoje, a religiosidade é cheia de regrinhas, a gente gosta, né? Aquelas regrinhas assim, isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, isso não é pecado. Ah não, escutar música que não é gospel é pecado, isso aqui vai para o inferno. Aí passa um pouquinho e fala assim, não, posso isso? Não, isso aqui é pecado, então não posso. Mas lá dentro você já está, não adianta. E aí entra aquela frase que eu sempre digo, e gosto sempre de dizer, e quem caminha um pouco mais perto de mim, eu sempre digo: ame a Deus de todo o seu coração e o quê? Faça o que você quiser. Porque se você amar a Deus de todo o seu coração, o que acontece? Você vai fazer aquilo que agrada a Deus, o verdadeiro aprendizado colocado em prática. Então não viva uma vida de regras, ouça a instrução e traga aprendizado para a sua vida. E não só ouvir, a gente pode usar nas situações da nossa vida, quando você bater um carro, quando você quebrar uma perna, quando você ficar doente, tudo, e a gente já vai lá para o Romanos 8:28 novamente, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o que significa que você está sendo moldado ao caráter de Cristo em todas as situações da vida, e é isso que tem que trazer aprendizado. Só que se Deus permite uma coisa e você não aprende, Deus fala por meio de outra pessoa, você não aprende, você só ouve e não coloca em prática, aí fica difícil, tem que continuar trabalhando naquela área da sua vida. No versículo 9, o que é diadema? É um adorno de metal ou estofo, ricamente decorado, que os reis e as rainhas portavam sobre a cabeça. E aí ele diz assim: porque será um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Salomão está dizendo assim: se você ouvir, aprender e colocar em prática genuinamente, isso será bênção para a sua vida. E aí ele faz um paralelo aqui com um adorno bonito, né? Um colar, uma coroa. E essa é a verdade. Quando a gente não ouve, não dá ouvidos, a gente se passa por tolo, a gente vai conversar aqui sobre os nécios, a gente acaba passando vergonha, né? Nossa, quantas vezes eu já passei vergonha? Mas nós precisamos estar ouvindo a instrução para que a gente possa mostrar, explanar aquilo que nós temos aprendendo. Do 10 ao 19, um alerta para não nos envolvermos com pecadores violentos e incrédulos. E aqui ele vai fazer o paralelo, como eu disse para vocês. Ele começa a falar de alguém que quer roubar, como nós lemos, e aí depois ele fala assim: não faça isso, não vá por esse caminho, pelo contrário, faça isso, tome cuidado. E nós vamos todas as segundas-feiras, eu e o pastor Marco, e tem sido uma bênção na casa de recuperação, lá em Franco da Rocha. E ali nós podemos compartilhar um pouco do Evangelho. Fora isso, nós temos, quando nós temos um pouquinho mais de tempo, nós tomamos um café da tarde com eles. O pão é maravilhoso, eles fazem um chá geralmente. E às vezes conversando com um ou outro, e tem algumas pessoas que você vê que a influência de outras pessoas fizeram com que ela estivesse ali. Eu não estou eximindo ela da culpa e da responsabilidade. Estou dizendo que nós temos que tomar cuidado, porque aquilo que está à nossa volta vai dizer muito de quem nós somos. Sempre ouvi do meu pai: diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Essa semana, ou não, semana passada, a minha querida esposa disse assim, que você é a média dos seus amigos. Então você pega o que um é, o que o outro é, soma, divide, é você. É um jeito diferente de dizer assim, vai dizer muito de quem te rodeia. E eu, quando era mais novo, para com isso. Isso não existe. Eu sou eu, ele é ele, a gente só é amigo. Mas espera aí, você é amigo dele por quê? Porque algo em comum você tem. Por que nós somos irmãos em Cristo e nos amamos? Porque o nosso ponto em comum é a cruz. Esse é o nosso maior ponto em comum. Nós temos que tomar cuidado e não andar com os incrédulos. O que é isso? Felipe, então eu tenho que passar do outro lado da rua, quem não ama? Nada disso.
você tem que evangelizar, você tem que amar, você tem que cuidar. Mas eu estou falando de caminhar junto, de compartilhar das coisas. Você tem que compartilhar com gente que ama a Deus e é sábio ao temor do Senhor. É estranho um cristão ter o melhor amigo fora da igreja. É estranho. Entenda isso. Aquele que, quando eu digo melhor amigo, assim, aquele que faz tudo junto, né? Eu sei que depois de uma certa idade, né, a gente casa e tal, e a pessoa que tem que ser melhor amigo é sua esposa, seu esposo e assim por diante. Mas quando novo, é estranho. Tem que abrir o olho, sinal amarelo. Porque não adianta, a gente ouve tanto, que a gente acaba deixando-se influenciar. Nós temos que tomar cuidado, não se envolver com eles, com os violentos pecadores incrédulos. Se envolver, como eu digo, é de ter uma vida de intimidade, mas temos que amar, cuidar e pregar o Evangelho a eles. No versículo 15 vai dizer assim: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda as suas veredas dos pés. Guardar, refrear, toma cuidado, sinal amarelo. Debalde significa em vão, sem propósito, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. O nosso caminhar não combina com esse tipo de caminhar. Nós precisamos tomar muito cuidado. E lá em Efésios 5, do 15 ao 17 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual é o significado de nécio? Nós vamos aprender agora juntos. E o próximo ponto é o chamado para o arrependimento, do versículo 20 ao 33. A sabedoria representa a Cristo. O chamado ao arrependimento é o chamado ao Evangelho. No versículo 22 a gente vai ver falando sobre os nécios. Diz assim: até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, despojareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Nécio significa imprudentes, mas que ainda podem ser ensinados. Esse é o melhor significado da palavra nécio. Alguém imprudente, mas alguém que pode ser ensinado ainda. Se você pegar alguém que precisa ser transformado e mudar muitas coisas, mas ela tem disposição para isso, ou alguém que não precisa mudar tantas coisas, mas não quer mudar, daqui 10 anos, quem vai ter crescido mais? Uma pessoa que tem um monte de coisa para mudar, mas ela quer mudar. E o primeiro passo da mudança é quando o Espírito Santo nos confronta da nossa condição, e em resposta a isso nós entregamos a vida para Cristo Jesus como Salvador. A verdadeira sabedoria é Cristo, aquele que morreu e derramou sangue precioso e que nos dá uma nova lente para vivermos a nossa vida no nosso dia a dia. 23, derramarei o Espírito. Aquele que ouve a Deus é selado pelo Espírito Santo. Ele conduz pelos bons caminhos, pela boa vereda. Quando você entrega a vida para Jesus e você reconhece Jesus Cristo como Salvador, você é selado pelo Espírito Santo. E aí você tem tudo o que você precisa e só o que você precisa para ter uma vida sábia. Então eu aceitei Jesus, pronto, acabou, vou viver minha vida? Não. Aí entra aquilo que a gente já conversou um pouquinho no começo: treinar, se dedicar, se arrepender quando tem que se arrepender, buscar instrução vinda de Deus para a nossa vida. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A verdadeira sabedoria é entender que Cristo é o único caminho, a verdade e a vida.
ninguém vai ao Pai se não for por Ele. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E do versículo 25 ao 32 diz assim: o afastamento pode ser até dos salvos ou daqueles que são incrédulos. Ouvir, ser tocado pelo Espírito Santo nos dá a segurança. Então, Salomão ele começa dizendo o propósito do livro. Ele fala sobre a sabedoria. O que eu tenho que fazer para ser sábio? Ele fala que eu preciso me exercitar, eu preciso ser prudente, eu preciso buscar ter uma vida de ser ensinável, ser paciente, não ser nécio, imprudente. Depois ele faz um contraste dizendo dos pecadores que nós não temos que andar por essas veredas. E logo em seguida ele faz um chamado para que a gente tenha uma sabedoria vinda do quê? De Deus. E nesse chamado, no final, nos últimos versículos, ele faz algumas lembranças, do versículo 25 ao 32. E muitas vezes nós cremos na perseverança dos santos. Isso é uma das doutrinas da nossa igreja presbiteriana reformada, né? O que é a perseverança dos santos? Vou te explicar para aqueles que não sabem. Uma vez que você foi confrontado pelo Espírito de Deus e foi salvo e selado pelo Espírito Santo, esse próprio Espírito Santo vai te capacitar para que você continue firme nos caminhos de Deus até Cristo voltar ou até a nossa morte. Filipe, então um verdadeiro cristão não pode se afastar? E o entristecer do Espírito? Isso pode acontecer, mas em algum momento, novamente, o Espírito Santo vai te conduzir pelas veredas da justiça. Nós cremos nisso. É uma das doutrinas que nós entendemos que são doutrinas que vêm da Bíblia, né? Agora tem gente que diz assim: não, eu aceitei Jesus Cristo como Salvador com 14 anos, eu estou com 80 e quando tiver uns 90, se eu chegar até lá, eu volto para a igreja. Esses geralmente nós damos como apóstatas, incrédulos. Um exemplo desses, e não quero julgar o coração, mas a nossa igreja trata um exemplo desses, é o Caio Fábio. Ele é tratado como um apóstata, alguém que tinha cheiro de crente, jeito de crente e tal, mas era um incrédulo, né? Isso nós saberemos realmente se isso aconteceu e é real na vida dele quando Cristo voltar, né? Porque aí sim terá a diferenciação entre cabrito e bode, né? A gente pode ver isso na Bíblia, quem é verdadeiramente salvo e quem não é. Então, esse afastamento pode até acontecer na vida de um salvo. Essa falta de sabedoria e começar a deixar as coisas da vida estarem tomando lugar das coisas de Deus pode até acontecer, mas num momento curto, e logo você retornará aos caminhos do Senhor, porque o Espírito Santo habita em você. Logo se ele habita em você, ele vai te confrontar, ele não vai te dar paz enquanto você não voltar aos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Ou talvez a incredulidade ainda faça parte do seu coração, né? E aí não cabe a mim, cabe a você estar sondando o seu coração, se realmente você já entregou a sua vida e já tem o temor do Senhor como sabedoria. Ouvir e ser tocado pelo Espírito Santo nos dá segurança. O versículo 33 eu quero ler com os irmãos: mas a quem me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Quem tem a verdadeira sabedoria e o temor do Senhor tem uma vida tranquila de paz. Sabe a paz que excede todo entendimento? É a paz vinda do Senhor. O mundo está caindo, desmoronando sobre a sua cabeça. E quando eu digo paz, não é que não vai ter choro, não é que muitas vezes você não vai estar na sua cama clamando, como o pastor disse, prostrado, mas você vai ter a paz que excede todo entendimento, vindo do Senhor. E quando eu relembro e penso em algumas situações da vida que já passei, vejo que só Deus pode dar essa paz realmente. E voltando um pouquinho mais atrás, vejo essa paz que excede todo entendimento na vida dos meus pais, em meio à enfermidade, em meio a filho que se desviou, em meio a situações que aconteceram dentro de casa. Isso é sabedoria e temor do Senhor. Nós precisamos ser sábios em Cristo, com a cosmovisão de Cristo. Que realmente a gente entenda o propósito desse livro, que neste mês que caminharemos juntos, nós possamos realmente buscar a sabedoria vinda de Deus. Nós possamos atender esse chamado, a esse convite à verdadeira sabedoria,
possamos entender que não devemos nos desviar pelos maus caminhos com os incrédulos, aqueles que não temem a Deus, e principalmente gravar no nosso coração: o temor do Senhor é o começo, é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria. Abre a tua Bíblia novamente lá em 1 Coríntios, o texto que eu li no começo. Eu quero ler com vocês, para ver que talvez faça um pouco mais de sentido, mas eu não quero ler todos os versículos que eu li. Eu quero ler o versículo 20 e o 21. 1 Coríntios 20, capítulo 1, versículo 20 e 21. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Onde está o sábio deste mundo? Onde está o escriba? Quem eram os escribas? Os homens da lei, que sabiam tudo. Onde está o inquiridor, aquele que fica fazendo perguntas e alfinetando? Onde está? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? O mundo não é sábio à luz do Evangelho, porque nós temos que entender que a loucura de Deus é muito mais sábia do que a dos homens, e que a fraqueza de Deus, se é que a gente pode dizer assim, Paulo usa esse paralelo também, é muito mais forte do que qualquer fortaleza humana. Então eu concluo e encerro a pregação dessa noite, concluindo: o verdadeiro chamado à sabedoria é ouvir o nosso Pai Celestial que está nos céus. Ele nos chama à sabedoria para não sermos necios. A verdadeira sabedoria é temer ao Senhor. Precisamos nos arrepender e nos desviarmos dos maus caminhos. Então eu quero te dar um alento. Se você acha que você é meio doido para as pessoas lá fora, meio louco, você está no caminho certo. Agora, se você é muito igualzinho aos lá de fora, dá uma repensada. Dá uma repensada. Eu já fui chamado de louco, mas nossa, eu lembro quando eu cheguei com meus amigos, eu falei assim: cara, você é pastor. Alguns riram, alguns disseram assim: você nunca vai conseguir. Eu falei: você tem razão, eu sozinho nunca. E não é só pastor, eu não seria nada sozinho. Então, reavalie se a sua sabedoria tem passado pela cosmovisão de Cristo, pela lente de Deus, pela lente da cruz. E quero encerrar relembrando a história que comecei contando. O melhor jeito de domar este eu que está dentro de você é através da cruz de Cristo. Assim como o homem consegue domar uma criatura tão forte, tão feroz como um leão, como um rinoceronte, porque ele usa de meios sábios e sai na frente daqueles animais que não têm a inteligência e o intelecto que ele tem. Assim temos que ser em Cristo, pedindo a sabedoria vinda do alto para podermos fazer a diferença lá fora, e não sendo o quê? Pego desprevenido, sendo prudente, sendo sábio e buscando ao Senhor. Queria convidar a equipe de louvor a vir à frente para o último cântico. Que você possa clamar por essa sabedoria. Se você já passou pela cruz de Cristo, mas tem se desviado pelos maus caminhos, tem estado muito mais no caminho de nécio do que de sábio, se você tem buscado a Cristo, tem buscado a Bíblia, a Deus, as palavras dele, não tem sido treinado pelo Espírito Santo que habita dentro de você através da palavra, se você não tem entendido que você tem aqui, o que você é aqui no mundo é para a glória de Deus, peça, clame por sabedoria, porque a Bíblia diz que aquele que pede, Deus dá. Principalmente se você não sabe o que fazer, peça sabedoria vinda de Deus.
que Ele dá de todo o coração a nós. Veja o que precisa ser mudado na sua vida. Veja o que precisa ser transformado, treinado, para que sejamos bons filhos de Deus, aqueles que amam a Deus.